Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Tigre Adormecido. Capítulo 19. Treino verdadeiro. Naquele momento me senti mais próximo de Jasper. Era horrível que ele tivesse tido uma infância difícil, mas ao mesmo tempo, era bom ver que havia outras pessoas lidando com traumas e construindo uma vida normal para si mesmas. Ver Jasper e Alice juntos me deu esperança de que existisse alguém por aí que me entendesse e me aceitasse. Obrigado, Jasper. Você e Alice tornaram essa mudança para uma cidade nova suportável. Não conte para aquela pequena Sprite, mas acho que nesta última semana vocês dois se tornaram melhores amigos do que qualquer outro que eu já tive, além da minha irmã. Claro, por mais triste que isso possa parecer. Era verdade, infelizmente minha raiva e intensidade sempre fizeram as pessoas me evitarem. Bem, exceto Bella, ela era teimosa e não me deixava escapar impune. Não importava o quão mal-humorada eu fosse com ela simplesmente erguia o queixo e me desafiava de volta. Senti algo molhado no meu rosto e escorreu pela minha bochecha. Fiquei mortificado, por favor, não me digam que sou um homem chorando agora. Quase morri de vergonha até perceber que estava nevando e soltei uma risada. Bella vai adorar acordar com isso, disse sarcasticamente. Ela não gosta de neve? De forma alguma, imagino que ela tenha apagado da memória a ideia de tê-lo visto fora de seus programas de TV. Jasper deu uma risadinha. Então, que lugar ruim para se mudar. Ela vai superar isso. Aquela garota é muito mais suscetível a mudanças do que gosta de admitir. Mas se você a vir dirigindo na sua direção na neve ou no gelo, e você gosta do carro em que está, eu teria muita cautela, eu disse a ele, rindo. Nesse momento, a corrida havia terminado e estávamos nos aproximando da delegacia. Fiquei um pouco surpreso por não ter suado muito, embora tenha atribuído isso ao frio da neve. Abri a porta e gritei. Quem? É você que está trabalhando hoje? Ei, garoto, eu vou ficar com o turno da noite essa semana. Ah, você tem visita hoje, hein? Sim, este é Jasper Ali. Ele tem treinado comigo nos últimos dias. Jasper acenou para Ken, que o olhou com um ar um pouco cansado. Podem começar, eu vou ficar aqui terminando alguns papéis. Sem dar muita importância, fui direto para a sala de musculação e Jasper me seguiu. Deve ter sido uma noite estranha, ele pareceu um pouco assustado com a nossa chegada. Jasper apenas franziu a testa e não respondeu. Comprei pesos novos para começar a aumentar a carga nos levantamentos. Estava pensando em tentar 370 e ir aumentando a partir daí. Você se sente confortável em me auxiliar nesse levantamento? Jasper deu um sorriso de canto atrás de Thomas, onde ele não podia ver. Acho que consigo lidar com isso. Mas é melhor eu manter em torno de 320. Eu não sou todo musculoso como você e o Emmett. Prefiro um equilíbrio entre velocidade e força, não o extremo da força como vocês dois. Jasper achava um saco manter a farsa, e a frase sobre Thomas achar que ele e Alice eram grandes amigos o fazia se sentir mal. Mas isso manteria Alice segura, então ele reprimiu o desconforto. Ele se perguntou o que seu novo amigo pensaria se o visse levantar 180 quilos com 2 dedos. Sorrindo ao pensar nisso, ele admitiu que a ideia de Alice de passar um tempo com Thomas era boa. A leve camaradagem que sentia o ajudava a resistir à sua sede. Agora, se ele pudesse sentir isso por outros humanos, talvez não fosse o elo fraco de sua família. Ele odiava a fraqueza, especialmente porque colocava Alice em perigo. A ideia de ser ele quem exporia o clã ao perigo o pressionava muito. Thomas adicionou o peso da barra, 20 kg, e o peso da anilha para chegar a 127 kg e disse a Jasper para começar o aquecimento. Jasper fez sua vez de levantar e abaixar o peso no peito. Ele se lembrava da postura e do esforço dos caras do programa de TV que assistia para se misturar e manter Thomas alheio à sua verdadeira natureza. As respirações profundas causavam um certo desconforto, já que o cheiro do sangue de Thomas e do policial queimava sua garganta, mas era suportável. Jasper brincou dizendo que resistir à sede era o verdadeiro exercício que estava fazendo. Quando Jasper terminou sua rotina com 320 libras, aproximadamente 145 kg, Thomas usou esse peso como aquecimento e ficou surpreso com a facilidade. Ele aumentou o peso lentamente até chegar ao peso desejado de 370 libras, aproximadamente 168 kg. Depois de fazer 10 repetições, ele se sentou e olhou para Jasper. Pareceu fácil demais, talvez possamos aumentar um pouco mais. Você se importaria de me ajudar com mais 20 libras, aproximadamente 9 kg? Perguntei a Jasper. Sem problema, mesmo que eu tenha dificuldades, temos o auxiliar para ajudar se necessário. Vamos lá, só que não estou sentindo a queimação muscular que esperava depois do exercício. Com 177 quilos, Thomas ainda franzia a testa, mas não queria tomar mais o tempo de Jasper. Ele precisaria voltar para casa para ir à escola com Alice e o resto da família. Vamos parar por aqui, Jasper. Estou começando a achar que tem algo errado com os pesos que comprei. Vou testá-los mais tarde. Tenha cuidado na volta para casa. Jasper disse a Thomas que o veria na escola e saiu em direção à sua bicicleta. Ele não se preocupou em usar capacete hoje e simplesmente conduziu a bicicleta como se fosse um dia ensolarado. Thomas apenas balançou a cabeça e voltou para a sala de musculação para fazer sua rotina de alongamento. Assim que Charlie chegou, Thomas tomou banho, mas toda a rotina matinal não pareceu tê-lo feito suar muito hoje. Ele deu de ombros e foi até a porta esperar Bella buscá-lo. Charlie saiu do escritório e caminhou até Thomas. Já tem alguma ideia do que quer fazer no seu aniversário este ano, garoto? Se não me falha a memória, deve estar chegando.
Nossa, com a mudança e tudo mais, quase me esqueci do meu aniversário. Que estranho. Charlie olhou para Thomas e disse, é o seu aniversário de 18 anos. Não podemos simplesmente ignorar, podemos? É melhor você bolar alguma coisa ou a Bella vai fazer isso, e não queremos isso, queremos? Não senhor, não temos. Vou pensar em algo. Como se fosse combinado. Ouvi a grande caminhonete vermelha entrar no estacionamento e olhei para o lado para ver Bella agarrada ao volante como se fosse uma tábua de salvação, olhando em volta com cautela. Te vejo depois da aula, Charlie. Quando entrei na caminhonete com Bella, ela me jogou alguns iogurtes. Desculpe, acordei tarde hoje. Tudo bem, Bella, você sabe que eu agradeço o esforço que você faz para alimentar um porco como eu. Ela corou como sempre e começou a dirigir pelas ruas laterais que levavam à escola. Quando estacionamos, virei-me para Bella e disse, bom, é o começo de uma nova semana. Espero que seja melhor que a anterior. Saí do carro e fui para a aula de arte, onde vi a senhora Ross destrancando a porta da sala. Ao entrar, cumprimentei-a com um bom dia e fui para o meu lugar. Poucos instantes depois, 2 alunos entraram e foram direto para a mesa da senhora Ross. Ignorei-os e esperei por Alice para que pudéssemos conversar sobre o nosso projeto. Finalmente, ela entrou e se sentou, então eu expus minha ideia imediatamente. Ok, Alice, vamos combinar algumas das nossas ideias. Me diga o que você acha da ideia de cada um de nós pintar 3 pessoas diferentes da nossa vida, uma em cada técnica. Eu estava pensando nas principais, como pintura a óleo, aquarela e acrílica. Mas temos que adicionar um elemento de aleatoriedade, como um sorteio para ver quem vamos pintar. Alice parecia animada. Vamos sortear a mesma pessoa ou é um sorteio diferente para cada pessoa? Bem, já que é um projeto com tema de parceria, provavelmente deveríamos escolher a mesma pessoa que sortearmos. Mas podemos escolher qual das 3 mídias usar. Podemos usar isso para mostrar as diferentes perspectivas que um artista adiciona pessoalmente ao tema. O que você acha? Devemos consultar a senhora Ross? Adorei. Vamos fazer isso. Ela ficou tão feliz que bateu palmas e deu pulinhos na cadeira. Fomos contar a ideia para a senhora Ross, que pareceu gostar, mas se perguntou se ainda havia tempo suficiente. Garantimos a ela que faríamos o possível para cumprir o prazo de 2 semanas antes do fim das aulas. Capítulo 20. Primeiro contato com Edith. A aula de arte transcorreu em seu ritmo normal e Alice estava de muito bom humor. Quando perguntei a ela sobre isso, ela simplesmente disse, minha família está completa novamente. Não soube o que pensar disso, mas fiquei feliz por ela estar feliz, eu acho. Jasper não pôde acompanhar Alice até a aula hoje, então eu a acompanhei sozinha. Conversamos sobre arte e algumas ideias que tivemos. Deixei-a na aula de matemática e fui para a aula de governo, sem prestar muita atenção. Quando a aula de governo terminou, abri a porta e vi que estava nevando de novo. Ri da expressão de desagrado da Bella. Bolas de neve voavam de vez em quando, mas ninguém atirou nenhuma na minha direção. Fiquei feliz por isso, é claro. Pensar no tamanho da bola de neve que minhas mãos conseguiam fazer, junto com a força que eu teria ao arremessá-la, poderia ser o motivo de ninguém ter atirado nada em mim. Apesar de tudo, felizmente cheguei à aula de biologia seco. O Sr. Banner estava colocando microscópios nas mesas de todos, junto com uma caixa de lâminas. Assim que me sentei, o Sr. Banner veio até a minha mesa. Não se preocupe se não conseguir analisar todas as lâminas, Thomas. Levarei em consideração que você está trabalhando sozinho neste laboratório. Apenas agradeci e dei uma olhada. Parecia que estávamos identificando as fases de uma raiz de cebola. Desculpe desapontar o Sr. Banner, mas eu já havia feito esse experimento antes, e com a blástula de peixe branco, que é bem mais difícil. Levei apenas 10 minutos para terminar tudo. Quando o Sr. Banner me viu sentada ali, veio até mim, e eu expliquei como tinha terminado tão rápido. Ele me olhou desconfiado e simplesmente voltou para sua mesa, balançando a cabeça. Minha próxima aula ainda era a minha favorita. Eu simplesmente adorava trabalhar com números. Eles eram uma constante, algo que nunca mudava. Felizmente, minha antipatia pelo professor, Sr. Warner, não afetou em nada minhas notas nas provas. Sentei-me em meu lugar e esperei a aula começar. Mas pouco antes do sinal tocar, a porta se abriu pela última vez. Entrou a pálida e bela Edith Cullen. Mais uma vez, fiquei impressionada com sua aparência. Com cerca de 1,80 metros de altura, calculei. Seus longos cabelos castanho-avermelhados estavam presos em um rabo de cavalo desplicente. Ela tinha o porte de uma garota em forma e se movia com uma graça e uma desenvoltura que eram fáceis de perceber se você soubesse o que procurar. Ela entregou um pedaço de papel ao Sr. Warner e disse, não estava achando trigonometria muito desafiadora, então pedi para mudar de turma. Sua voz era objetiva, sem nenhum tom de busca por sua aprovação. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e foi em direção à única cadeira vazia na sala, bem ao meu lado. O engraçado é que eu não tinha reparado naquela cadeira na semana passada, nem vazia nem ocupada. Posso afirmar com segurança que não fiquei babando quando essa garota muito atraente se aproximou, mas é só isso que posso dizer. Meus olhos percorreram seus braços e pernas torneados, mas seu corpo ainda voluptuoso, e uma nova pasta se abriu em meu cérebro, dedicada exclusivamente a ela. Ela usava uma calça jeans azul de cintura baixa, com uma fenda na barra que abria alguns centímetros sobre os sapatos. Uma blusa creme que combinava bem com seus cabelos cor de bronze, começava na altura do pescoço e tinha mangas compridas. Mas a parte de baixo era curta o suficiente para deixar à mostra seu abdômen sarado e o umbigo.
Era um pouco ousado para aquela cidadezinha, mas eu já tinha visto muito mais pele à mostra nas estudantes de Fênix. Já viu o suficiente? Perguntou uma voz aveludada ao meu lado. Não, quero dar uma olhada de novo assim que tiver oportunidade, respondi imediatamente. Então corei com a minha própria resposta. Desculpe, sou rude. Ela me encarou por um instante e então vi um lampejo de dor cruzar seu rosto por um breve segundo. Você está bem? Por um instante você pareceu sentir dor. Thomas sussurrou para não chamar a atenção da professora. Estou bem, distendi um músculo outro dia. Dói se eu fizer um movimento errado, disse ela, olhando para baixo. Thomas olhou para o rosto pálido dela, tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente do de Alice. Ele mal notou mais a feição. Mesmo sendo tão jovens, se estivermos fazendo algo extenuante, alongar sempre vale a pena, ofereci a ela minha sabedoria. Ela deu um sorriso irônico para mim, tentarei me lembrar disso. A propósito, meu nome é Edith, embora eu tenha certeza de que você já ouviu isso das suas colegas do almoço. Thomas sorriu. Meu nome é Thomas Raisel. É um prazer conhecê-la, Edith. Não a vejo desde o meu primeiro dia. Alice disse que você teve uma emergência familiar. Espero que tudo tenha se resolvido bem. Ah, é? Estou aqui há apenas uma semana e você já notou minha ausência logo no primeiro dia. Devo me sentir lisonjeada por já ter uma opinião tão boa de mim? Sua voz tinha um tom desafiador que eu não gostei muito. Por que minha opinião sobre você importaria? Sua ausência deixou minha amiga triste, e vê-la desenhando daquele jeito me fez sentir pena dela. Você ficaria surpresa com o quanto as emoções de um artista afetam seu trabalho. A raiva dentro de mim foi um pouco atiçada por essa garota e sua atitude arrogante. Ela pareceu surpresa com a minha resposta e virou a cabeça, indicando que a discussão havia terminado. Não me importei com o silêncio, simplesmente comecei a resolver alguns problemas de matemática no livro para me acalmar. O resto da turma passou enquanto eu me concentrava em como diferentes teoremas afetavam diferentes problemas. Não que muitos trabalhassem no mesmo problema, mas era divertido desvendar os processos. Lembrei-me do filme Estrelas Além do Tempo, com um matemático genial que usa demonstrações matemáticas antigas, de centenas de anos atrás, para resolver problemas modernos, ou melhor, modernos para a época em que o filme se passa. Taraji Henson estava ótima no papel, e a história era excepcional. Meus pensamentos dispersos foram interrompidos pelo sinal que indicava o fim da aula e o início do almoço. Ao me levantar, olhei para Edith. Fico feliz que tenha voltado logo e espero que tudo se resolva com os problemas que você e seu irmão tiveram que resolver. Até amanhã. Sem lhe dar a chance de responder, fui até a porta e caminhei em direção ao meu armário. Ao guardar meus livros e fechar meu armário, fui surpreendido pela presença de Edith, que estava parada ao meu lado. Só a vi depois de fechar a porta. Fiquei olhando para ela, esperando que dissesse algo, mas ela apenas me encarou, perdida em pensamentos. Posso ajudar? Você quer as tarefas ou as anotações da última semana de aula? Os olhos de Edith se estreitaram como se ela tivesse tomado uma decisão, e ela se aproximou de mim. Ela olhou nos meus olhos com seus claros olhos cor de mel dourado, e por um breve instante me senti perdido neles. O formato dos seus olhos, combinado com a cor incomum, os tornava ainda mais impactantes de perto. Eu não sabia o que fazer, então apenas relaxei e resisti à vontade de me afastar por causa do aroma doce e intenso que emanava de sua respiração. Você precisa convencer sua irmã a ficar longe do meu irmão Edward para o próprio bem dela, e esqueça que eu disse isso. Assim que ela desviou o olhar do meu, deu a volta por mim e foi embora. Por uma fração de segundo fiquei atônito. Então as palavras dela ecoaram na minha cabeça mais uma vez, e eu fiquei furioso. Virei-me para olhar para a figura que se afastava. Quem você pensa que era, afinal? Ao ouvir minhas palavras, vi Edith parar e se virar para me encarar. Ela então olhou ao redor, como se quisesse ver com quem eu estava falando. Pareceu surpresa ao perceber que nossos olhares estavam fixos. Para minha surpresa, o corredor estava vazio naquele momento, exceto por nós duas. Em primeiro lugar, senhorita Cullen. Não sei o que minha irmã pensa do seu irmão. Até onde sei, eles só tiveram uma aula juntos antes da emergência que os obrigou a viajar. Em segundo lugar, se seu irmão é tão fraco a ponto de precisar da ajuda da irmã para prejudicar Bella, então ela certamente perceberá isso e passará por cima dele sem olhar para trás. Por fim, se for como você suspeita, e minha irmã sentir algo por seu irmão e ele corresponder a esse sentimento, então boa sorte. Ela é uma das pessoas mais teimosas que já conheci. Capítulo 21 Exagerei. Ponto de vista de Edith. Pela primeira vez desde que a febre espanhola quase a matou e o veneno de vampiro a transformou, Edith sentiu o calor de outra pessoa. Ele irradiava do homem à sua frente em ondas. Como ele ousa falar comigo assim? Estou apenas tentando salvar sua irmã, e é assim que você me trata? Olhando para mim com aqueles gloriosos olhos azuis, cheios de raiva mais uma vez. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Enquanto Thomas se aproximava dela, tudo que Edith conseguia pensar era: não chegue perto de mim, não quero te machucar. Ela sentiu alívio quando ele passou por ela furioso, tomado por uma justa indignação. Ela queria usar a mente para tentar entender o que tinha feito de errado e por que ele havia reagido daquela forma. Mas cada vez que ela ou Edward tentavam, era como se suas mentes estivessem sendo atingidas pelo veneno de vampiro mais uma vez. A dor era insuportável. Ela se aproximou da parede e se encostou nela, respirando fundo como se precisasse. Como ele era invulnerável a ambos os seus dons.
Nem ela nem Edward conseguiam ler a mente de Thomas, e a compulsão que ela tentará impor a ele não funcionou nem por um segundo. Isso era inédito em toda a sua vida. Ela não sabia como reverter a situação. Seu poder sempre a salvara no passado, ninguém podia negar seu poder. Até mesmo o vampiro mais forte do clã ficava sob o efeito da compulsão por 1 ou 2 dias, dependendo do que ela o obrigasse a fazer. O clã vai ficar furioso quando souber disso. Edward, será que exagerei? Eu só estava tentando ajudar. O que ele vai dizer? Edith não conseguia se acalmar, mas caminhou em direção ao refeitório. Ela furou a fila da comida e foi direto para a mesa onde Matt sacudia a neve do cabelo e Edward lançava olhares furtivos para Bella através da mente daquela vadia da Jéssica. Quando se sentou, Alice se virou para ela. Perdi você de vista de novo. Você finalmente foi conversar com o Thomas em vez de ficar seguindo ele por aí como uma perseguidora? Edith estendeu a mão para a irmã Alice. Eu estraguei tudo. Acho que feio. Ao ouvir o tom de voz dela, Edward olhou para a irmã e tentou ler seus pensamentos. Seu queixo caiu e a raiva brilhou em seus olhos. O que você pensa que estava fazendo, Edith? Seu tom era baixo demais para humanos ouvirem, mas a força em sua voz não deixava dúvidas de que ele estava chateado com a irmã. Isso pegou os outros à mesa de surpresa, pois nunca tinham visto Edward e Edith brigarem de verdade. Edith se virou para o irmão com desespero nos olhos. Eu só estava tentando ajudar o Edward, eu juro. Não quero ver você passar por essa dor que você está se causando. Edward se levantou quando o sinal tocou. E como isso funcionou para você? Ele saiu do refeitório tentando decidir se ainda deveria ir para a aula ou se as ações de sua irmã tornavam isso impossível agora. Todos os outros vão para a aula, nada vai acontecer hoje. Edward ficará bem. Levarei Edith para casa e conversaremos mais tarde. Sim, está se confirmando. Vejo todos nós lá em minhas visões. Os olhos de Alice voltaram a focar, e todos se levantaram e saíram. Jasper beijou Alice ao passar por ela. Até logo, beija-flor. Edith permitiu que Alice a guiasse para fora do refeitório e para dentro da floresta. Vendo que Edith ainda não conseguia se concentrar, Alice a pegou nos braços e correu para casa como só os vampiros sabem fazer. Se alguém visse Alice com seus 1,47 metros carregando Edith com quase 1,83 metros como uma princesa, sem dúvida se perguntaria em que tipo de sonho havia acabado de entrar. Felizmente ninguém as viu, e logo estavam em casa sentadas no sofá. Agora, me diga o que aconteceu, Edith exigiu Alice. Depois que Edith explicou, Alice apenas a encarou. Ah, sua mimada Edith. Sua compulsão funciona na mente, e pode até nunca ter falhado em obrigar um humano a fazer o que você quer. Mas ninguém conseguiu te apagar da mente até Bella e Thomas. Você nem pensou nisso, só quis fazer do seu jeito sem esforço, como sempre. Se fosse possível, Edith já estaria em lágrimas. Sua família avisou que ela usava sua compulsão com muita frequência. Mas quando se tratava de usar a compulsão para fazer as pessoas esquecerem suas suspeitas sobre a família Cullen, ninguém dizia nada. Por que isso é tão diferente de quando uso meu poder para ajudar o clã? Eu não fiz isso por despeito, eu queria ajudar meu irmão. Alice olhou-a nos olhos. Você não percebe que desde que começou a usar tanto sua compulsão, todas as suas interações fora da família acontecem exatamente do jeito que você quer? Ou você as altera para que aconteçam assim? Antes você gostava de discutir e negociar com os humanos quando tinha a oportunidade. Mas agora você simplesmente os obriga a pensar do jeito que você quer, como se você fosse superior a eles. Alice se levantou e concluiu dizendo, ninguém pode resolver isso para você, Edith. Você terá que fazer isso sozinha. Antes de voltar para o seu quarto e olhar o desenho que Thomas havia feito dela, ela pensou, espero sinceramente que isso não afete nossa amizade, Thomas. Estou tão frustrada quanto a Edith por você estar bloqueando meu poder de alguma forma. Ponto de vista de Thomas. Estar na presença de Edith só aumentava minha raiva. O olhar surpreso em seus olhos quando lhe respondi era como de uma criança que nunca tinha ouvido um não. Eu precisava sair daquele corredor, e o caminho mais rápido era passar por Edith. Sem parar para olhá-la novamente, passei por ela correndo, recusando-me a parar ao chegar à porta do pátio. Isso não era suficiente, então corri para a floresta em busca de um lugar onde pudesse deixar escapar o último resquício de controle que ainda tinha sobre minha raiva. As árvores passavam num borrão, e eu mal as percebia, meus pés se movendo por conta própria. Meu ritmo diminuiu de um sprint para uma corrida, e nesse ritmo eu sentia que poderia ir para sempre e ainda ter energia para dar um pique de vez em quando. Minha mente começou a clarear e eu comecei a apreciar o movimento pela floresta coberta de neve. Era tranquilo e ajudou minha raiva a se transformar novamente numa pequena chama branca. Comecei a refletir sobre a garota que me deixou tão irritada. Seriam as palavras dela, ou a maneira como as disse, que me fizeram perder a cabeça? Se eu analisasse as palavras, ela estava tentando me dizer que Edward era perigoso para Bella e que não queria que ele soubesse que ela havia me avisado. Mas o jeito como ela disse me deixou completamente tenso. O tom era de que eu simplesmente aceitaria suas palavras sem questionar e, principalmente, sem dar explicações para quem as dizia. Isso também poderia ser interpretado como se Bella não fosse boa o suficiente aos olhos dela para ficar com o irmão e eu precisasse explicar isso a ela. De jeito nenhum isso era verdade, na minha opinião. Bella era uma garota incrível, e qualquer garoto teria sorte se ela gostasse dele. Além disso, se Edward não gostava dela, ele é que deveria dizer isso, não Edith. E eu com certeza não vou me meter nisso.
Parei perto de um riacho e me ajoelhei para beber água. Estava gelada e muito refrescante. Peguei mais um punhado de água e a joguei no rosto, só porque quis. De repente, ouvi um grito vindo de mais adiante no riacho. Corri na direção do som sem pensar duas vezes. Parecia vir da outra margem, então, quando encontrei um trecho raso, meio que pulei, meio que corri pela água. Ao me aproximar de onde pensei ter ouvido o grito, ouvi outro, repleto de dor e medo. Reconheci também a raiva misturada a todos os outros sentimentos. Ao atravessar a mata, vi uma garota da minha idade com o rosto erguido para o céu e as mãos cerradas estendidas para trás. Seu peito subia e descia em suspiros rápidos enquanto ela inspirava após soltar outro grito de dor e perda. Ela provavelmente não me ouviu por causa dos seus próprios gritos, e eu fiquei ali parada, apenas observando-a. Ela vestia uma calça jeans azul e uma blusa vermelha que deixava os ombros à mostra. Seus longos cabelos negros estavam presos em duas tranças. As tranças estavam frouxas e vários fios haviam escapado dos elásticos. Capítulo 22 Edith. Você está bem? Perguntei suavemente, tentando não assustar a menina. Ela tinha um rosto redondo, com um pouco de gordura infantil ainda presente nas bochechas. Do lado que eu conseguia ver do meu ponto de vista, havia manchas de lágrimas escorrendo. Ao ouvir minhas palavras, a garota deu um pequeno pulo, mas não havia medo em seus olhos escuros quando se virou para me encarar. Ela não tentou enxugar as lágrimas do rosto nem se encolher diante de mim. Olhou para mim com um olhar desafiador. O que você está fazendo na terra do meu povo? Desculpe, eu estava correndo pela mata e ouvi um grito. Só queria ter certeza de que ninguém estava ferido ou em perigo. Volte para o seu lado do rio, cara pálida. Aprenda a cuidar da sua própria vida também, disse a garota, virando-me as costas e caminhando em direção às árvores mais próximas. Meu primeiro pensamento foi de raiva pela forma como ela reagiu à minha preocupação, mas então me lembrei da fúria em seu grito e deixei para lá. Dei de ombros e voltei pelo mesmo caminho, procurando outro lugar raso para atravessar a água. Caminhando de volta pela mata em direção à cidade, peguei meu celular e vi que não tinha a menor chance de chegar a tempo para a aula. Mandei uma mensagem para Bella dizendo para ela não me esperar e fazer o que quisesse depois da aula. Eu estava pensando no que dizer para Charlie quando ele soubesse que eu tinha matado a aula hoje. Isso me fez lembrar, naturalmente, do motivo de eu ter saído da escola, e minha irritação aumentou novamente ao ouvir as palavras dela ecoando na minha cabeça. Esqueça o que eu disse. Disse Edith com sua voz aveludada. Então, um ponto que eu não havia percebido antes veio à tona. O desdém em seus olhos ao terminar de falar, sem esperar, ou sequer esperar, uma resposta às suas palavras, ameaçou me enfurecer mais uma vez. Esse pensamento me assustou um pouco. Eu sabia que as palavras dela me irritaram, mas isso não justificava que eu as levasse a sério. Eu poderia ter mandado ela se danar e seguido com o meu dia. Mas olhando para trás, tudo o que eu conseguia ver era um insulto em todos os níveis e o impacto que eu permiti que isso tivesse sobre mim. Por que isso me incomodou tanto? Eu já tinha lidado com muitas patricinhas mimadas na minha escola anterior que achavam que eu deveria idolatrá-las por causa de quem era o pai delas, ou porque todos os outros garotos as tratavam assim, mas eu nunca tinha deixado isso me afetar antes. O que era diferente dessa vez? No fundo da minha mente percebi que não conseguia me lembrar dos detalhes da aparência de nenhuma das princesas anteriores, mas me lembrava de cada detalhe da aparência de Edith. Nas duas vezes em que a vi, afastei esse pensamento com a justificativa de que tinha visto Edith mais recentemente do que qualquer uma daquelas outras garotas. Ela também desapareceria com o tempo. Deixei minha mente vagar enquanto caminhava pela floresta durante a hora seguinte e, surpreendentemente, encontrei a laje de pedra que usei ontem para meditar. Consegui chegar em casa uns 5 minutos antes da Bella. Ela parecia distraída quando entrou na cozinha. Tudo bem, maninha? Ela balançou a cabeça. É, só um cara da aula de biologia. A gente conversou bastante, mas ele não disse muita coisa. E você? O treinador perguntou por que você não foi à aula de educação física hoje e me pediu para tentar te convencer a entrar em algum time esportivo. De novo. Eu sorri para ela, sim. Desculpe, algo me irritou, então precisei sair de lá para me acalmar. Não se preocupe, desculpe se te incomodei. Vou correndo até a delegacia contar para o Charlie que eu matei a aula antes que ele receba uma ligação da escola, e também vou fazer meu treino. Certo, acho que vou fazer enchiladas para o jantar. Aposto que o Charlie não tem muita experiência com esse tipo de comida, pelo menos eu não vi nenhum restaurante mexicano na cidade. Parece ótimo. Quais as chances de ele estar disposto a experimentar sushi? Eu bem que gostaria de um bom rolinho de atum. Bella riu. Tentei convencê-lo a ir a um restaurante de sushi quando ele veio a Fênix antes de você se mudar. Não deu certo. Ele achou que iam trazer isca para a gente pescar um peixe para ser cozido. Hahaha, teria sido ótimo ver isso, mas aposto que ele só estava sendo sarcástico sobre a comida. Ok, vou indo malhar. Te vejo no jantar. Só uma perguntinha rápida. Qual era o nome do cara na aula de biologia? Bella corou. Não se meta nisso. E não deixe que eu te pegue perguntando sobre isso na escola, senão você vai ter que comer salada no jantar a semana toda. Saí rapidamente da cozinha. Depois de toda a corrida que fiz hoje, decidi ir malhar na estação. Quando cheguei lá, vi que Charlie estava em seu escritório revisando alguns documentos, então fui até a porta e bati. Ei, Charlie, só para avisar, mas eu matei a aula depois do almoço. Perdi a cabeça depois que uma garota disse umas coisas. Não sei por que isso me afetou tanto hoje, vou tentar me controlar melhor da próxima vez.
Recebi a ligação sobre você ter faltado às aulas. Não faça disso um hábito, garoto. Obrigado, tio Charlie. O resto da noite foi calmo e rotineiro. Embora eu ache que Charlie agora tenha desenvolvido um gosto por comida mexicana. Ponto de vista de Edith. Edith sentou-se no sofá onde Alice a havia deixado e se perdeu em pensamentos. Desde que despertara da dor da transformação para esta nova vida, ela conseguia ler os pensamentos daqueles ao seu redor. Seu irmão também conseguia fazer o mesmo, mas seu alcance mental era muito maior. Nenhum dos dois tinha consciência disso até que Carlisle apontou que estávamos respondendo tanto aos seus pensamentos quanto às suas perguntas verbais. Foi uma grande mudança parar de fazer isso. A outra parte era o nome ser pronunciado em pensamento, embora eu tivesse tido muito mais facilidade. Já que Edith era um daqueles nomes que foram criados juntando nomes de parentes. Felizmente nunca se tornou popular, mas eu me sentia mal por Edward nesse aspecto até que seu nome caiu em desuso. Passamos nosso primeiro ano praticamente isolados das pessoas, até conseguirmos controlar a sede ativamente. Não me incomodava não ser tão forte mentalmente quanto meu irmão, porque eu conseguia aprender a desligá-la. Por algum motivo, a habilidade de Edward estava sempre ativa, e ele precisava se concentrar para ignorar as pessoas. Mas eu me tornei o oposto. Eu precisava me esforçar para ouvir, como se tivesse um interruptor de liga-desliga. Foi só no final da década de 1990 que descobri que conseguia convencer as pessoas de certas coisas. Carlisle chamava isso de compulsão. A primeira vez que usei compulsão em alguém foi quando um garoto não parava de me convidar para sair. Olhei nos olhos dele e disse: "Quero que você se esqueça de mim." Daquele dia em diante, ele não se lembrava de mim. Os amigos dele simplesmente concluíram que ele tinha se cansado de me convidar para sair e resolveu ignorar minha existência dali em diante. Mas lendo a mente dele, eu percebia que ele realmente não se lembrava de mim. Isso facilitou muito a vida. Tudo o que eu precisava fazer era olhar nos olhos da pessoa e dizer o que eu queria que ela fizesse. Funcionava muito bem quando as pessoas começavam a suspeitar de nós. Eu simplesmente dizia para ignorarem as suspeitas. Isso nos deixava todos mais seguros. Nenhum humano jamais havia resistido à minha compulsão até então. Mesmo os vampiros em quem a usei só conseguiam se livrar dela depois de algum tempo. Jasper uma vez me pediu para compelir sua sede por sangue humano, mas isso não durou muito. Eu suspeitava que se fosse contra a natureza de alguém, a compulsão era fraca. Eu não conseguia me obrigar a tentar nada que alterasse a mente de uma pessoa comum. Era só isso. A ideia de Thomas interferir na vida de Bella era tão contrária à sua natureza que ele não podia ser compelido? Não, isso não parece certo. Nós também não conseguimos ler a mente dele, e minha compulsão deve ser algo mental. Era estranho, a mente de Bella estava silenciosa, como se estivesse escondida além do alcance dela e de Edward. Mas a mente de Thomas era como se estivesse protegida por uma chama, queimando tudo que se aproximasse. O controle emocional de Jasper funcionou com Thomas, mas Carlisle disse que era mais um controle químico do que mental. Era muito difícil entender as habilidades dos vampiros. Também se presumia que essas habilidades aumentavam com o tempo. Mas nada disso me ajudaria a resolver o problema que criei hoje. Esme desceu do seu escritório no andar de cima. Ouvi sua conversa com Alice, querida. Posso ajudar em alguma coisa? Edith olhou para sua mãe, com quem tinha quase 100 anos, e disse: "Oi, mãe, você poderia me dar um conselho?" Capítulo 23 Pesadelo. Tudo, minha filhinha. Esme sentou-se ao lado de Edith e a abraçou. Eu não quero ver meu irmão sofrendo. Consigo sentir a dor dele em cada pensamento que ele tem sobre essa garota, e a odeio por isso. Ela faz Edward duvidar de tudo sobre si mesmo, e muitas vezes, ele se odeia por se sentir assim. Mas também vejo que ele não consegue se livrar dela. Pensei que conversando com a família dela, talvez eu conseguisse fazê-la parar de machucar Edward. Esme balançou a cabeça. Oh, minha querida. Alice tem razão. Você se acostumou tanto a ter tudo do seu jeito que se esqueceu de como é trabalhar para resolver um problema. A maioria das coisas não se resolve com uma simples frase. Edward precisa tomar uma decisão sobre essa garota sozinho. Nenhum de nós pode fazer isso por ele. Alice disse que em algumas de suas visões, Bella se torna parte da nossa família. Você tiraria a felicidade que isso traria para Edward? Então devo tirar isso das mãos de Edward e simplesmente virá-la agora, para que ele sofra menos. Não, isso pode magoar Edward mais do que qualquer outra coisa. Você sabe o que ele pensa sobre criar alguém como nós. Deveria ser apenas um último recurso, não usado para destruir o futuro de alguém. Ele terá que resolver isso sozinho. Estou apenas animada para ver alguém que possa fazê-lo sentir tanto. Ele esteve sozinho por tanto tempo. Assim como você, minha querida. Você gostaria que alguém interferisse nos seus assuntos a esse ponto? Edith balançou a cabeça. Então, o que eu devo fazer, mãe? Esme estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha de Edith. Só podemos apoiar Edward e estar aqui quando ele precisar de nós. Agora me diga, Thomas, você tem se concentrado bastante nele nestes últimos dias? Edith respondeu rapidamente. Ele não é o meu cantor, ele tem um cheiro muito bom, mas eu me lembrei do cheiro da Bella para o Edward e não é isso que eu e o Thomas queremos. Ela pensou por um momento. Seus olhos são de um azul glorioso e, estranhamente, seu cabelo é branco. Ele tem um rosto muito esculpido, sem nenhuma gordura. Ele é quase tão grande quanto Emmett, mas o jeito como ele anda me lembra Edward. Ele se move quase lentamente, mas está sempre pronto para se mover rapidamente se necessário. Seu equilíbrio é sempre uniforme.
Suas roupas são largas, como se ele quisesse esconder seu físico. Mas ele precisa se esforçar para chegar ao tamanho que tem na sua idade. Só precisa de alguém para escolher suas roupas. Ele cantarola baixinho quando resolve um problema de matemática desafiador. Enquanto Edith se perdia na descrição de Thomas, Esme sorria cada vez mais à medida que Edith continuava, mas rapidamente disfarçava o sorriso antes que sua filha, alheia a tudo, o visse. Tentou manter a expressão séria para que a filha não tentasse ler seus pensamentos. Assim que Edith terminou de descrever Thomas, Esme segurou sua mão. Você terá que explicar tudo o que acabou de me contar sobre como se sente para Edward e aceitar que isso não tem nada a ver com você. Só Edward e esta garota podem resolver isso, não importa o que sintamos. Agora preciso conversar um pouco com Alice e levá-la para ver um prado para construirmos outra casa. Emmett e Rosalie vão se casar novamente em breve, e quero que seja perfeito. Edith não disse nada a Esme enquanto começava a pensar na melhor maneira de contar a Edward sobre seus sentimentos por ele e por essa garota bela. Naturalmente, Alice viu Esme e sua mãe correndo em direção a um prado usando seus poderes, mas ficou confusa com o motivo. Esme conseguiu evitar qualquer pergunta de Alice até que estivessem longe o suficiente para que Edith não pudesse ler suas mentes ou ouvi-las. Esme pegou as duas mãos de Alice e pulou de alegria. Nunca vi Edith tão feminina. Conte-me tudo sobre esse garoto, Thomas. Você também vê isso? Ele não aparece nas minhas visões, então não posso ter certeza, mas ela está completamente apaixonada por ele. O melhor de tudo é que ela não sabe de nada. Jazz e eu estamos nos esforçando muito para não deixar escapar nada até que ela esteja perdida, mas é muito difícil. Até o Jasper consegue sentir. Nossa, estou tão feliz que nem sei como vou conseguir guardar isso só para mim. Enquanto Esme e Alice tentavam se acalmar para controlar seus pensamentos perto de Edith, caso ela tentasse ler suas mentes, o resto da família chegou em casa. Edith foi diretamente até Edward e simplesmente abriu seus pensamentos para que ele lesse, mostrando todas as suas dúvidas e desejos. Ele estava tão absorto em seus pensamentos sobre si mesmo e Bella que não percebeu a intensidade das lembranças sobre Thomas. Após alguns instantes, ele estendeu a mão e abraçou a irmã. Mamãe tem razão, maninha, preciso resolver isso com a Bella. Minha dor não é culpa dela, ela não sabe de nada. Também acho que você precisa impor alguns limites aos seus novos poderes, algo como usá-los apenas em emergências e apenas para o bem dos outros. Controlar a maneira como as pessoas pensam é perigoso. Vou tentar, respondeu Edith. O resto do dia e da noite transcorreu normalmente para a família Cullen. Carlisle e Edward foram se alimentar para que Edward conseguisse ficar perto de Bella e depois trabalharam em seu projeto de sangue clonado. Alice e Rosalie trabalharam em uma marca de moda exclusiva para Rosalie, que só seria usada depois que ela vestisse. Só então a coleção seria enviada aos estilistas para distribuição em massa. Emmett continuava trabalhando em um composto metálico que, segundo ele, teria a aparência de vidro, mas a dureza do aço. Jasper estava trabalhando em seu livro mais recente sobre a Guerra Civil e seu impacto na expansão para o Oeste. Edith decidiu examinar alguns documentos legais da empresa matriz que haviam fundado na década de 40. Os Cullen eram proprietários ocultos, permitindo que representantes administrassem a empresa sob sua supervisão. Isso era muito mais fácil agora com os novos poderes de Edith. Combinando tudo isso com a capacidade de Alice de prever o futuro, eles se tornaram uma das forças ocultas do mundo. Ponto de vista de Thomas. Thomas estava escondido atrás de uma cabine no meio do corredor. Sua mãe e o namorado dela, Johnny, estavam com ele. Havia gritos e barulhos altos ao redor deles. Johnny agarrou o braço da minha mãe. Nancy, da próxima vez que uma multidão correr na nossa direção, temos que correr com eles, tentando mantê-los entre nós e os homens armados. O medo em sua voz era evidente até mesmo para o jovem Thomas. Minha mãe olhou para ele e disse, não sei se Thomas conseguirá acompanhar. Johnny olhou para ela e disse, não se preocupe, meu amor, eu o manterei perto de mim. Sou forte o suficiente para carregá-lo. Se ele não fosse tão gordo, eu o carregaria no colo. Minha mãe olhou para ele com raiva. Não o chame de Johnny gordo, eu já disse que não gosto disso. Ela se abaixou e tirou os sapatos de salto alto para correr melhor. Desculpe, meu amor, a situação está me deixando em pânico. Não se preocupe, eu o trarei comigo. Momentos depois, ele olhou para o lado e começou a acenar para um grupo que estava mais perto dos homens armados do que nós. Vamos correr, eles estão virados para o outro lado. O grupo começou a vir na nossa direção e Johnny agarrou meu braço com força. Assim que o grupo de 20 pessoas se aproximou, Johnny gritou vai, e começou a empurrar minha mãe para frente, enquanto me arrastava atrás dele. Os estrondos altos chegaram aos ouvidos de Thomas e as pessoas começaram a correr mais rápido. Johnny olhou para trás, vendo a multidão começar a ultrapassá-lo. Finalmente balançou a cabeça. Desculpe, gordo, eu te disse para emagrecer. Então soltou meu braço e me derrubou, fazendo com que a multidão tropeçasse em mim e diminuísse a velocidade. Os chutes e pisões eram dolorosos, eu sentia ossos quebrando. Minhas costelas ardiam e eu não conseguia respirar. Thomas, acorda. Fui arrancado do meu sonho por Bella me chamando. Sentei-me rapidamente. Estou bem, mãe, não me deixe. Estendi a mão e agarrei o braço à minha frente. Por favor, não me deixe. Bella fez uma careta de dor quando Thomas agarrou seu braço em desespero. Thomas, acorde, sou eu, Bella. Está tudo bem, estou aqui. Você está bem, você está seguro agora. Foi tudo um pesadelo.
Ela estendeu a mão livre para confortá-lo, enxugando o suor de sua testa e acariciando seu rosto. Estou aqui, irmão, está tudo bem. A porta do quarto de Charlie se abriu e ele apareceu tentando ajeitar o roupão. Está tudo bem? Ouvi gritos. Capítulo 24. Jasper lutando. Acordei do meu pesadelo e vi Bella meio sentada na minha cama, sentindo-a acariciar minha bochecha. Sua voz era baixa e calma, tentando me tranquilizar enquanto eu despertava. Por cima do ombro dela vi Charlie com uma expressão preocupada. Os dois pares de olhos castanhos idênticos estavam fixos em mim, apreensivos, enquanto minha mente começava a clarear. Minha respiração curta e ofegante começou a se acalmar e passei a respirar mais fundo. Depois de umas 10 respirações, percebi que meu antebraço estava tenso e olhei para baixo, vendo o braço de Bella em minha mão. Sua mão estava quase azul devido à falta de circulação sanguínea, causada pelo meu aperto que havia interrompido o fluxo. Soltei-a rapidamente e observei seu rosto tentar disfarçar a dor que a atingia devido ao sangue que voltava a circular em sua mão. Olhei para baixo, envergonhada pela minha fraqueza. Sinto muito por ter te magoado, Bella. Eu conheço o Thomas. Não é sua culpa. Eu vou ficar bem. Com a palma da mão bati na minha têmpora. Esses malditos sonhos precisam sair da minha cabeça. Cada palavra era pontuada por um novo golpe na minha cabeça. Charlie deu um passo à frente e segurou minhas mãos. Cuidado, garoto, não se machuque. Você passou por uma provação inimaginável. Não é de admirar que você tenha sentimentos tão reprimidos por causa disso. Pode muito bem levar o resto da sua vida para resolver isso, mas nunca desista. Tudo bem, já acordei. Olhei para o meu celular. 2h20 da manhã. Vocês deviam voltar a dormir. Acho que vou desenhar um pouco. Não sabia se eles realmente queriam voltar para a cama ou se só queriam me dar espaço, mas os dois saíram e Bella fechou a porta. Antes de fechar, porém, ela sussurrou baixinho: eu te amo. Passei cerca de 1 hora desenhando figuras aleatórias antes de me sentir cansada o suficiente para fechar os olhos. Acho que nunca cheguei a dormir de verdade, apenas fechei os olhos e fiquei meio desligada até o alarme tocar e eu me levantar para começar meu treino matinal. Sem me importar muito com as roupas que peguei, apenas enfiei algumas coisas na minha bolsa, fechei o zíper e desci as escadas. Para minha surpresa, vi Charlie sentado à mesa tomando seu café. Sentindo uma pontada de vergonha, pensei: me desculpe, Charlie, isso não acontece há muito tempo. Você precisa saber que eu jamais machucaria a Bella de propósito. Charlie olhou para mim e disse: hã? Ah, entendi. Não, eu sei que você jamais a machucaria de propósito, Thomas. Acho que me sinto um pouco inútil. Estou tentando pensar em maneiras de te ajudar, mas não consigo encontrar nenhuma. Você disse isso bem aqui no meu quarto, Charlie. Vou ter que digerir isso. Comecei a preparar meus ovos enquanto ambos mergulhávamos em um silêncio confortável. Depois que terminei de comer, eu disse: bom, é melhor eu ir indo, não quero deixar o Jasper esperando. Te vejo na estação. Charlie acena para mim enquanto saio pela porta. Desci os degraus da varanda e fui até a viatura do Charlie, que estava destrancada como sempre. Só isso já mostra a diferença entre Forks e Fênix. Em Fênix, você não pode nem deixar o carro destrancado tempo suficiente para ir ao posto de gasolina e voltar sem correr o risco de perdê-lo. Bem, se você não estiver com uma aparência um tanto quanto questionável esta manhã, veio o sotaque sulista de Jasper. Se essa é a sua maneira elegante de dizer que estou com uma aparência horrível, então você tem um jeito poderoso de subestimar as coisas, meu amigo. Bocejei e cerrei os olhos com os dedos. Eu queria que este lugar tivesse uma academia decente. Preciso de um saco de pancadas para bater. Jasper tinha um olhar pensativo no rosto. Se você quer evitar a corrida, que tal fazermos um pouco de treino de boxe? Eu não vou ficar parado como um saco de pancadas, mas você pode dar uns socos. Não acho que queira correr o risco de magoar meu único amigo homem na cidade, especialmente se isso também magoar minha única amiga mulher. Mesmo assim, agradeço a oferta. Jasper esboçou um sorriso irônico. Ah, não acho que seja algo com que se preocupar. Vamos, conheço uma clareira aqui perto que será perfeita. Chegar lá já será um aquecimento por si só. Segui Jasper enquanto ele corria a uma velocidade maior que o normal. Ele devia estar animado com a ideia de treinarmos juntos, pois estava com muito mais energia do que o habitual. Eu estava um pouco sem fôlego quando chegamos a uma clareira que parecia grande o suficiente. Percebi que Jasper nem estava ofegante por causa da corrida. Nunca tinha me dado conta de que ele tinha tanta resistência. Conforme minha suspeita aumentava, Jasper olhou para mim e de repente eu não me importei. Senti meu corpo se acalmar e pela primeira vez naquele dia meus músculos começaram a relaxar. Comecei a esticar os braços. Devia ser mesmo disso que eu precisava, já que estava me sentindo muito melhor tão rápido. Normalmente, depois de uma noite como a que tive, levo dias para me sentir normal de novo. Comecei a olhar em volta para a clareira e fiquei feliz em ver que não havia pedras ou galhos de árvores no chão que pudessem causar problemas. Chutei o chão e vi que estava frio, mas não congelado. Vai ser um pouco mais áspero do que aterrissar num colchonete, mas não tão ruim. Ainda bem que você sabe que precisa verificar o terreno, senão vai passar muito tempo nisso, provoca Jasper. Levanto os olhos e o vejo circulando ao meu redor à distância, tentando avaliar meu equilíbrio e minha percepção. Bem, como eu disse, não posso machucar meus dois amigos ao mesmo tempo. Agachei-me e afastei as pernas um pouco mais do que o normal, criando uma base sólida para trabalhar. Após alguns instantes em que ele circulava ao meu redor, fiquei impaciente e comecei a me mover em sua direção por conta própria.
Mas assim que iniciei minha investida, ele iniciou a dele, então parei bruscamente e me preparei para receber seu ataque. Contudo, assim como eu, Jasper recuou e começou a circular ao meu redor novamente. A mesma coisa aconteceu mais 2 vezes antes que eu percebesse que ele estava fazendo de propósito. Sua velocidade lhe dava a capacidade de reagir rápido o suficiente ao meu ataque, de forma que parecia que estávamos sincronizados. Desta vez, quando iniciei o ataque, fiz isso sem intenção de parar. Com a minha força, eu só precisava agarrá-lo, e tudo acabaria. Jasper simplesmente se moveu para o lado, saindo do meu alcance, e me derrubou no chão. Você entregou isso com o olhar. Deveria ter mantido a expressão de surpresa quando eu dei o bote para frente. Eu me levantei do chão e percebi que ele estava ao meu alcance, então desferi um soco nele. Ele moveu a cabeça o suficiente para que meu punho chegasse perto o bastante para roçar sua orelha. Boa! Você não desperdiçou a oportunidade de atacar, mas foi lento o suficiente para poder parar se eu não reagisse. Não disse nada, apenas assumi uma postura que me agradava e comecei a desferir socos sempre que via a oportunidade. Jasper cumpriu sua palavra de que eu não conseguiria acertá-lo. Na maioria das vezes, ele esquivava dos meus golpes, mas ocasionalmente usava as mãos para redirecionar meus punhos e errar o alvo. Tentei manter um ritmo lento para não ficar sem fôlego, mas Jasper continuava me enganando com falsas aberturas. Eu estava frustrado, mas, surpreendentemente, não estava ficando com raiva. Tentei alternar o ritmo com alguns golpes rápidos e depois descansar um pouco, lançando apenas jabs ocasionais para mantê-lo atento à minha presença. Tentei encurtar o alcance dos meus jabs para enganar sua percepção de profundidade em um momento crucial. Após uns 15 minutos disso, o cansaço começou a me atingir e minha postura ficou ruim. Jasper estendeu a mão e me deu um soco nas costelas que me surpreendeu completamente. Mantenha os cotovelos junto ao corpo para proteger as costelas, não tenha medo de movimentar o corpo para se proteger. Não use o corpo apenas para fortalecer um soco. Aprenda quais partes podem suportar danos e continuar lutando e quais são debilitantes se forem danificadas. Para provar seu ponto, Jasper começou a me golpear com as palmas das mãos abertas quando tinha uma brecha. Após mais 10 minutos, Jasper deu um passo para trás e disse, ok, vamos descansar um pouco. Você está começando a soar como um fole enferrujado em uma oficina de ferreiro ruim. Sentei-me numa árvore próxima que havia caído anos atrás para recuperar o fôlego. Assim que consegui, encarei Jasper. Onde você aprendeu tanto sobre luta, cara? Você é só 1 ano ou 2 mais velho que eu. Ele sorriu para mim com um olhar um tanto assustador. São os quilômetros percorridos, mais do que os anos, meu amigo. Além disso, isso não é luta, é apenas esporte. Brigas de verdade não duram tanto tempo. Os filmes convencem as pessoas de que só é uma boa luta se os dois estiverem de pé trocando socos. Que eles podem levar golpes e simplesmente ignorá-los, para depois voltar e vencer. Só recentemente as pessoas começaram a perceber que em uma luta sem regras, quase sempre que a luta passa dos primeiros socos, ela vai para o chão, como acontece com o wrestling e o judô. A mídia e as falsas expectativas, juntamente com o esporte, deram origem a alguns estilos de luta extremamente estúpidos. Eu sorri para ele, sendo essa uma das poucas vezes que o vi sério. Então, em qual estilo você se concentra? Jeet Kune Do, com a sua velocidade, deve combinar bem. Ah, o soco de 1 polegada. É um estilo ótimo, mas eu penso diferente. Um estilo específico transmitido a um grupo deve ser apenas a base. Seus próprios gostos e desgostos, pontos fortes e fracos devem ajudá-lo a formar seu próprio estilo a partir disso. O instinto de uma pessoa misturado a um estilo confortável criado por ela mesma é algo assustador. Ele sorriu para mim, mas não há estilo melhor do que aquele que se aperfeiçoa na batalha. Levante-se, hora da segunda rodada. Capítulo 25. Não de novo. Aquela foi a primeira vez que aprendi o que era ser derrotado. Com toda a minha força e velocidade sumindo debaixo dos meus pés, fiquei frustrado como não me sentia desde que decidi nunca mais me sentir indefeso. Jasper não me humilhou, ele foi um professor incrível e falava como se tivesse décadas de experiência, o que era estranho, já que ele era só um pouco mais velho do que eu. Mas durante 1h30 ele me jogou de um lado para o outro naquela clareira, dando tapas nas minhas costelas e algumas vezes na minha testa, a ponto de eu ter certeza de que ficaria com marcas roxas como as de suas mãos. Levei tudo o que ele disse a sério e sabia que refletiria sobre suas palavras muitas vezes nos dias seguintes. Assim que o treino de sparring terminou, corremos para a delegacia e ambos fizemos o exercício com a maior facilidade. Meu corpo insistia em dizer que eu precisava de mais peso, mas eu sabia, racionalmente, que adicionar mais peso poderia prejudicar meu progresso. Se eu não soubesse disso, pensaria que alguém estava me dando esteroides ou algo do tipo. Quando Jasper estava indo embora, finalmente reparei em como as ruas estavam geladas. Preocupada, sugeri que ele não fosse de bicicleta para casa, mas que eu e Bella o levássemos para a escola. Ele poderia pedir para alguém trazer uma muda de roupa. Ele apenas riu de mim com bom humor e disse que ficaria bem. Quando voltei à sala de exercícios para arrumá-la, Charlie colocou a cabeça para dentro. Você parece estar se sentindo muito melhor. Você me deixou um pouco preocupado esta manhã. Eu e o Jasper fizemos um treino de sparring hoje de manhã em vez de correr. Acho que eu precisava levar uma surra de vez em quando para processar tudo. Ele pode não parecer, mas mesmo sendo menor que eu, ele me derrubaria sem esforço nenhum. Charlie olhou para mim e assentiu com a cabeça. Sim, quando os conheci os Cullen, quero dizer.
Ele era o que me deixava mais cauteloso, seus olhos têm um olhar que só havia em veteranos de guerra. Ele deve ter passado por momentos difíceis antes de Carlisle adotá-lo. Tentando proteger uma irmã como ele fez, tenho certeza de que não faltaram brigas. Dei-lhe um sorriso malicioso. Então meu tio, que está sempre solteiro, sabe apreciar uma mulher bonita? Eu já estava começando a me perguntar. Nem pense em espalhar boatos assim, rapaz. Aquela menina tem quase a mesma idade da minha filha. Além disso, uma beleza dessas traz mais problemas do que eu quero na minha vida. Concordei com a cabeça. Essa dá bastante trabalho. Só fico feliz que meu tio ainda esteja prestando atenção nas flores do jardim do Fork. É tudo o que estou dizendo. Charlie corou. Bem, pare de falar e se arrume para a escola. Bella deve chegar em breve. Nesse gelo, talvez fosse melhor eu ir para a escola de trenó. Não se preocupe, coloquei correntes nos pneus da caminhonete dela antes de sair para o trabalho hoje de manhã. Você deveria ter dito alguma coisa, eu poderia ter ajudado. Provavelmente eu também deveria aprender a colocá-los em algum momento. Charlie assentiu com a cabeça. Se você pretende ficar aqui ou em qualquer outro lugar no norte, é bom aprender isso. Vou pedir sua ajuda da próxima vez. Fui até o banheiro e fiz minha rotina normal. Depois fui esperar Bella na porta. Assim que ela chegou, caminhei com passos curtos e lentos até alcançar a porta do grande monstro vermelho e então entrei. Bella tinha minhas panquecas de manteiga de amendoim favoritas no mesmo tupperware da última vez, prontas e me esperando. Você não precisava fazer isso, maninha. Eu é que deveria preparar comidas especiais para você. Me sinto péssima por ter te magoado, deixa eu ver seu braço. Naturalmente ela estava usando uma jaqueta, e eu apostaria que mangas compridas por baixo, para se aquecer, se não por outro motivo. Seus braços permaneceram cobertos para escondê-los dos meus olhares culpados. Pare de se preocupar com isso, Thomas. Além disso, estou dirigindo agora e não posso te mostrar. Conversamos sobre coisas normais enquanto ela dirigia para a escola e estacionava em seu lugar de sempre. Essa caminhonete é ótima de dirigir. Achei que seria muito pior nas ruas congeladas. Então você deveria dar uma olhada nos seus pneus e lembre-se de agradecer ao seu pai. Saltei da cama para examinar as correntes nos pneus dela, para ver se elas me ajudariam a entender como funcionavam. Eu estava de um lado da cama e Bella estava olhando os pneus do outro lado quando ouvi o som de algo pesado deslizando. Olhei para cima e vi uma minivan velha deslizando em nossa direção e um garoto em pânico no banco do motorista. Ele estava deslizando tão rápido que não havia como parar antes de bater na caminhonete da Bella, bem onde ela estava parada. O mais rápido que pude, me movi em direção a ela, me jogando na carroceria da caminhonete e rezando para conseguir alcançá-la e puxá-la para fora do caminho. Estendi o braço, sabendo que não seria rápida o suficiente. Não de novo. Gritava em minha mente. Continuei tentando me mover mais rápido e pouco antes da van a atingir, Bella desapareceu. O impulso me levou para o lado onde Bella estava, e olhei para baixo para vê-la no chão, coberta por um cara de cabelo curto cor de bronze. Antes que eu pudesse relaxar, porém, vi a van bater no paralama do caminhão e começar a deslizar novamente, com o impulso fazendo a frente da van girar, e percebi que ela esmagaria tanto Bella quanto aquele que a salvara. De jeito nenhum eu ia deixar isso acontecer. Coloquei o pé na borda da carroceria da caminhonete e empurrei para frente, na esperança de que a van estivesse descentralizada o suficiente para que meu ombro, bem alto, freasse um pouco seu impulso. Se não, meu corpo enorme sendo esmagado entre os veículos deveria garantir a sobrevivência dos dois. Quando meu ombro bateu na van, senti um estalo em algum lugar entre o ombro e a clavícula, mas continuei empurrando com as pernas contra a caminhonete da Bella, pensando que qualquer pequena vantagem aumentava as chances de sobrevivência deles. Por um milagre, a van começou a tombar para longe da caminhonete e dos dois veículos ao lado. O rapaz que salvou a Bella estendeu a mão em direção à van, provavelmente um reflexo para impedir o inevitável. Depois daquele olhar, não consegui mais vê-los enquanto eu capotava junto com a van. O ambiente ao redor explodiu em ruídos altos. Era como se eu estivesse usando fones de ouvido antes, mas de repente pude ouvir gritos e berros. Senti alguém me tocando e perguntando algo, mas não consegui entender o que ela dizia. Reconheci os longos cabelos cor de bronze e minha mente imediatamente se voltou para o garoto que cobria Bella. A Bella, o rapaz e a Bella. Eles estão bem? Movi as pernas para me ajudar a descer da van e ver como a Bella estava. Mas eu devia ser mais fraca do que pensava, porque essa garotinha que não pesava mais de 60 quilos estava me impedindo de sair, me segurando no lugar. Com lágrimas nos olhos eu implorei. Você tem que me deixar ir para que eu possa enxergar. Não vou deixar mais ninguém morrer. Eu me esforcei tanto. Me ajude. Ela me ajudou a descer da van e eu passei meu braço ileso por cima dos ombros dela. Então ela me ajudou a dar a volta na van para ver o cara que eu reconheci como Edward segurando Bella e checando a cabeça dela para ver se ela estava ferida. Eles estão bem. Depois de ver isso, minhas pernas fraquejaram e Edith, que eu havia reconhecido antes, me ajudou a sentar ao lado do caminhão. Meu ombro e braço esquerdos estavam pendurados, fora do meu controle. Assim que me acomodei, ouvi Bella e Edward discutindo. Preciso ver como ele está, parece machucado. Deixe-me subir. Edward colocou a mão no ombro dela. Você provavelmente sofreu uma concussão. Não deve se mexer muito agora. Ele não corre nenhum perigo. Você consegue vê-lo. Eu havia continuar a discutir com ele. Está tudo bem, Bells, você deveria ouvi-lo. Se você se machucar mais por minha causa, eu me sentirei ainda pior.
Se é que isso é possível. Edith, que ainda estava ao meu lado, disse, por sua causa. Do que você está falando? Você fez mais do que a maioria das pessoas consideraria humanamente possível para salvar sua irmã. Você não tem motivo para se sentir mal. Se eu não tivesse dito para ela olhar os pneus, ela nem teria entrado no meu caminho. Então sim, a culpa é minha. Qualquer coisa depois disso é irrelevante. Isso é estúpido, Thomas, você não fez a van deslizar na minha direção, disse Bella, do lugar onde Edward a estava segurando. Conseguia ouvir as sirenes da ambulância à distância. Tudo o que fiz foi inútil se você não a tivesse tirado do caminho primeiro, Edward. Por isso, serei eternamente grato. Olhei diretamente para Edward enquanto falava. Ainda bem que comecei a caminhar assim que vi vocês saindo da caminhonete. Eu não me lembrava qual era a tarefa de biologia e planejava perguntar para Bella aqui. Se não fosse por isso, eu nunca teria conseguido chegar a tempo. E vocês nos salvaram ao bater na van bem na hora e fazê-la tombar. Todos nós tivemos muita sorte. Parecia que ele estava mais tentando organizar os pensamentos do que qualquer outra coisa, mas pensando bem, eu ainda estou meio zonzo, então o que eu sei? Capítulo 26. Estou bem. Havia professores e alunos por toda parte ao nosso redor. O professor de educação física desceu da van para ver como Tyler estava. Agora eu o reconheci pela imagem que tinha do motorista em pânico. Também me lembrei de todas as vezes que o vi dirigindo como um idiota para chamar a atenção. Apostaria que ele estava tentando fazer uma derrapagem controlada no estacionamento para parecer descolado. Desviei meus pensamentos daquele idiota e voltei minha atenção para a garota que me protegia. Fiquei um pouco surpreso com a atitude dela, já que da última vez que a vi, eu a deixei parada, atordoada e confusa, no corredor depois de uma discussão. Ela era realmente linda, eu não conseguia tirar os olhos dela. Assim que a ambulância chegou, o primeiro paramédico que saiu se aproximou, mas eu disse para ele atender minha irmã primeiro. Quando o segundo paramédico veio me olhar, eu não consegui dizer nada antes de Edith falar com ele. Ei, Brad, esse cara deu uma ombrada em uma van que vinha na direção oposta e quase foi esmagado entre a van e o caminhão. O ombro e o braço esquerdos dele parecem estar dormentes, e ele pode ter sofrido um traumatismo craniano. Ele anda falando umas coisas bem idiotas desde o acidente. Ouvi Bella rir baixinho da explicação de Edith sobre a minha situação. Olhei para o lado enquanto colocavam um colar cervical nela. Pode rir à vontade, garota da maca, pelo menos eu vou conseguir ir andando até a ambulância. Não tão depressa, disse Brad. Há uma chance de você machucar as costas e por isso, também precisar ser levado na maca. Fiquei arrasada. Que humilhação. Nesse exato momento, uma sirene com um som diferente se aproximou e assim que parou, ouvi a voz de pânico de Charlie. Bella, Thomas. Aqui, pai, ouvi Bella gritar. Estou bem. Edward e Thomas me impediram de me machucar, mas você deveria ver como Thomas está. Por que aquele pequeno traidor enviando uma figura parental em pânico para cá? Haverá retaliação. Está tudo bem, Charlie. Eles só estão sendo superprotetores porque somos seus filhos. Não há motivo para pânico. Alguém pode me explicar o que diabos aconteceu sem começar a conversa falando de como a pessoa é linda? O diretor da escola correu até Charlie e começou a lhe dar relatos de testemunhas sobre tudo o que havia acontecido. Depois de dizer ao diretor para conseguir algumas testemunhas oculares para anotar tudo e levar à delegacia, Charlie acompanhou a ambulância até o hospital. E fomos levados para o pronto-socorro para iniciar uma série exaustiva de exames e radiografias. POV Carlisle. Minha audição sobrenatural captou a viatura policial escoltando uma ambulância, seguida rapidamente por outra ambulância. O que poderia ter acontecido quando ambas as ambulâncias de Forks foram enviadas para o mesmo local e retornaram com as sirenes ligadas? Antes que eu pudesse me levantar para investigar, ouvi 2 pares de passos se aproximando da minha porta. Meus primeiros filhos, apesar de ambos terem vindo até mim em tal situação, ainda assim não pude deixar de sorrir ao pensar neles. Embora por um breve instante eu tenha temido que Edward tivesse sucumbido à sua natureza. Mas logo afastei esses pensamentos. Olhei para a porta enquanto ela se abria. Em que posso ajudar? Edward começou, houve um acidente. Bella estava no pior lugar possível e o irmão dela não chegaria a tempo. Então, eu corri para salvá-la. Eu realmente corri, Carlisle. Ninguém viu e todos estão racionalizando a situação bem, exceto Bella. Ela sabia que eu não estava perto o suficiente para alcançá-la. Mas ela está aceitando a minha versão dos fatos. Por enquanto. Depois de um momento para assimilar a informação, ele continuou. Thomas estava tentando nos proteger e se sacrificou. Primeiro tentando parar a van, e depois servindo de para-choque entre a van e o caminhão para nos dar, a mim e a Bella, uma chance de sobreviver caso ele falhasse. Em seu desespero, seus pensamentos gritaram, e eu pude ouvi-los sem precisar entrar em sua mente. Usei sua ação rápida para parar e virar a van para longe de nós. Ninguém está desconfiado neste momento. Pelo menos, ninguém que eu consiga ouvir. Me desculpe, Carlisle, eu coloquei todos nós em risco. Se tivermos que seguir em frente por causa de ações tomadas para salvar uma vida, então não é culpa sua, Edward, e vale muito a pena. Os 2 homens ficaram surpresos quando Edith abraçou o irmão com força. Obrigada por salvar aquele idiota. Ele é impulsivo demais e se sacrifica demais para o próprio bem. Edward sorriu. Não consigo pensar em ninguém mais adequado para zelar pelos interesses das minhas irmãs. Edith recuou e ergueu as mãos. Não é nada disso, seu idiota, eu só não quero vê-lo machucado. Ambos os homens perceberam o equivalente vampírico a um rubor em suas bochechas.
Bem, independentemente disso, parece que tenho alguns pacientes para atender. Carlisle se levantou e saiu em direção ao pronto-socorro. Atrás dele, ouviu Edith dar um tapa no ombro de Edward. Não diga coisas assim, é constrangedor. Parece que preciso prestar mais atenção a esse garoto Thomas, disse Carlisle para si mesmo. Assim que ele entrou no pronto-socorro, uma enfermeira se aproximou dele com uma expressão de preocupação. Dr. Carlisle, acho que recebemos um lote defeituoso de termômetros. O menino, Thomas, continua voltando com uma temperatura de 39,6 graus Celsius, mas não apresenta nenhum sintoma compatível com uma febre tão alta. Carlisle pensa rapidamente na alta temperatura da tribo Quileute local. É possível que ele esteja usando alguma joia que esteja interferindo na leitura do termômetro. Não se preocupe, eu cuidarei dele. Sua desculpa rápida é suficiente para dissipar qualquer suspeita da enfermeira. Ele deixa que sua equipe faça os exames, já que não é necessário para as tarefas operacionais do dia a dia. Edith se aproxima dele justamente quando Thomas é levado para fora da sala de raio-x. Momentos depois, o filme é revelado e Carlisle o coloca no quadro de luz para ver melhor. Vejo que o ombro dele está fora do lugar e parece que a clavícula foi quebrada há 1 ou 2 semanas. Isso não é possível. Ele levanta pesos todos os dias e passou a manhã inteira lutando com o Jasper. Além disso, ouvi um osso quebrar quando ele bateu naquela van. Bem, Edith, minha querida, a clavícula é uma das partes do corpo humano que cicatriza mais rápido, levando de 3 a 6 semanas, mas faz apenas 1 hora desde o acidente. Muito interessante. Vou ter que colocar o braço dele de volta no lugar e ele se recuperará completamente. Ele decidiu guardar sua teoria para si por enquanto. Edward aparece assim que o filme de Bella é lançado e os 3 o examinam. Bom trabalho, meu filho. Muito pouco dano ou melhor, dano recente. Veja todas essas contusões cicatrizadas. Quantas vezes essa pobre garota caiu ou bateu a cabeça quando criança? O filme final chegou e Carlisle constatou um braço quebrado e uma concussão grave. Então Tyler precisaria passar a noite no hospital. Bem, vamos espalhar a notícia e colocar o braço de volta no lugar. Me dê 1 minuto para prepará-la. Assim que ela nos vir, Bella começará a juntar as peças. Bem, eu vou ver o Thomas, então faça o que quiser, Ed. Edith passa pelo pai e pelo irmão, entrando direto na sala. Os dois sorriem e balançam a cabeça negativamente. Ao entrar, Edith ouviu Thomas conversando e parou para escutar. Agora você sabe as possíveis consequências de dirigir como um idiota. Essa palhaçada é para pistas de corrida ou filmes, não para o estacionamento da escola tentando impressionar garotas. Você poderia ter matado Bella e Edward. Tyler estava sentado em silêncio, deixando Thomas atacá-lo. Ele sabia que merecia aquilo e muito mais. Estremeceu ao pensar em matar alguém. Bella estava deitada com os olhos fechados para evitar a conversa. Edith deu um sorriso irônico ao ver o colar cervical que estava guardado debaixo do criado mudo. Edward entrou e Tyler começou a falar com ele, mas Edith os ignorou e foi até Thomas. Como você está se sentindo, Thomas? Essa foi a primeira vez que ela pronunciou o nome dele para se dirigir a ele, e isso lhe causou um leve arrepio na barriga. Estou bem, Edith, tirando o fato de estar num hospital. Nunca gostei desses lugares. Um rápido lampejo de memória lhe veio à mente quando estava na enfermaria no início dos anos 1900, e ela assentiu com a cabeça em sinal de compreensão. O fato de ele ter pronunciado seu nome também intensificou aquele formigamento em seu estômago. Meu pai deve chegar a qualquer momento para explicar tudo. Ele disse que você vai se recuperar completamente. Ela sabia que não devia dizer isso, mas sentiu-se bem ao fazê-lo. Assim que ela terminou de falar, a porta se abriu novamente e entrou um dos homens mais atraentes que eu já tinha visto. O que mais chamava a atenção era o tom de sua pele, que como a de todos os Cullen que eu já tinha visto, era branco como mármore. Ele tinha 1,88 metros de altura, compleição mediana, cabelo loiro na altura da gola e um daqueles rostos que você acreditaria ter 20 anos se dissessem, ou 35 se dissessem. Seus olhos tinham um olhar incrivelmente gentil e eram de um castanho dourado. Os produtos de cuidados com a pele da sua família devem ser muito caros, eu disse a Edith. Ela deu um sorriso irônico. Você não acreditaria no preço que isso custa, Thomas. Capítulo 27 Dr. Cullen. O pai de Edith parou primeiro para conversar com Bella e Edward. Depois disso, os dois saíram da sala. Pelo jeito que Bella franziu o queixo, percebi que ela ia mostrar seu lado teimoso para Edward, e quase senti pena dele. Quase melhor que ele aprenda isso logo. Em seguida, ouvi Tyler dizer, você, rapaz, ficará conosco esta noite. Seu braço esquerdo está quebrado e precisa ser imobilizado e engessado. Você também sofreu uma concussão e precisaremos monitorá-la. Sua mãe está a caminho, então fique tranquilo. Finalmente temos o jovem que possivelmente salvou meu filho. Não consigo expressar suficientemente minha gratidão pelo que você se dispôs a fazer. Ouvi relatos sobre suas ações e tudo o que posso dizer é que minha família lhe deve muito. Se precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em nos contatar. Por favor, Dr. Cullen, o senhor não pode falar comigo sobre dívidas sem mencionar que seu filho salvou minha irmã. Estamos quites, e eu ainda devo muito à sua família, se formos fazer as contas. O Dr. Cullen sorriu. Por favor, me chame de Carlisle.
Agora preciso colocar seu braço de volta no lugar. Vai doer se você resistir ao movimento, então tente relaxar o máximo possível. O Dr. Cullen pegou a mão esquerda de Thomas com a direita e segurou o cotovelo dele com a mão esquerda. Agora respire fundo e relaxe, depois vou contar até 3 e colocá-lo de volta no lugar. Pronto? Assenti com a cabeça, respirei fundo e soltei o ar para relaxar completamente o corpo. Sabia que precisava manter a postura relaxada, então não inspirei mais nada. O Dr. Cullen olhou-me nos olhos e disse, vou começar a contar agora. 3. Deu um empurrão e uma torção precisos no meu braço, e meu ombro estalou, e a sensação de melhora foi imediata. Depois o inchaço começou a aparecer, e eu girei o braço um pouco para sentir como estava. Obrigado, doutor, me sinto muito melhor. Ótima dica, aliás. Você pode ir para casa, Thomas. Tome um analgésico para o inchaço. Se sentir algo estranho, não hesite em voltar. O Dr. Cullen olhou para Edith. Você quer ir ver se Charlie e Bella ainda estão aqui? Quero ter certeza de avisá-lo sobre o que observar em relação a Thomas e garantir que ela tenha contado a chefe Van sobre a leve concussão que sofreu. Obrigada. Assim que Edith saiu do quarto, Carlisle ligou um monitor ao lado da cama para que ninguém, além de Thomas, pudesse ouvir a pergunta. Por acaso você tem algum parentesco com a tribo Quileute, Thomas? Thomas pensou por um momento. Lembro-me de minha mãe me contando uma história sobre minha bisavó paterna, que era uma princesa indígena, mas ela nunca me disse a palavra Quileute. Acho que o nome dela era Elarain Black, antes de se casar com um homem do leste, depois de ser banida de sua tribo. Obrigado por responder, e se você aceitar minha recomendação, nada de exercícios nem mesmo corrida por pelo menos 3 dias. Depois disso, pegue leve, e se sentir qualquer dor, pare imediatamente e dê tempo para a lesão cicatrizar antes de tentar novamente. Logo depois disso, vi Edith conduzir Charlie para a sala. O primeiro a chamar sua atenção foi Tyler. Pode dar adeus à sua licença por um bom tempo, filho. Ele então se virou para o Dr. Cullen e praticamente se curvou diante dele por cuidar de seus filhos. Não ouvi muito mais depois disso, porque Edith veio falar comigo. Ela estendeu a mão para o meu ombro, mas logo desistiu e a abaixou. Como você está se sentindo, Thomas? O jeito como ela disse meu nome me deu um frio na barriga e me fez sorrir. Bom, fico feliz que seu pai não tenha me feito chorar na sua frente. Acho que meu orgulho não aguentaria o golpe. Já foi ruim o suficiente você ter me visto sendo colocada em uma maca por 2 homens reclamando de terem que me carregar para dentro da ambulância. Ela riu disso, e Thomas se perdeu em seu sorriso e no som de sua risada. Me faça um favor e avise o Jasper que seu pai me proibiu de malhar até o fim de semana. Você faria isso? Antes que ela pudesse responder, Charlie se aproximou. Pronta para ir para casa, campeão? Preciso ajudar você e Bella a se acomodarem e voltar ao trabalho. Claro, nada como uma boa desculpa para matar a aula. Provavelmente deveríamos pedir para alguém levar a caminhonete da Bella até em casa, assim teremos carona para a escola amanhã. Edith respondeu prontamente. Eu posso fazer isso se você me der as chaves. Posso entregá-las e Edward pode me buscar para me levar para casa. Que gentileza sua, Edith. Vou pegar as chaves para você, mas não as traga de volta antes do fim da aula. Não use isso como desculpa para faltar mais do que o necessário. Claro, chefe Van, respondeu Edith. Nós 2 seguimos Charlie para fora da sala, mas quando passamos por Tyler, sussurrei. Vou convencê-lo a desistir de tirar sua carteira de motorista. Mas você precisa dirigir melhor. Na época, eu não fazia ideia de que Edith planejava garantir que Tyler nunca mais infringisse uma lei de trânsito, a menos que fosse uma emergência. Enquanto Charlie nos levava para casa, ele nos avisou. Quando chegarem em casa, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ligar para René. Bella entrou em pânico, imaginando o ataque de fúria que sua mãe estava tendo. Você contou para ela? Charlie olhou para ela como quem diz claro, eu tinha que fazer isso, é coisa de pai. Intervi educadamente, não se preocupe, ligo para ela assim que possível. Bella me lançou um olhar de aprovação e não disse mais nada. Ela parecia estar com raiva de algo ou alguém. Assim que chegamos lá, Charlie esperou até que ambos estivéssemos dentro antes de sair para voltar ao trabalho. Fui direto ao telefone e desquei o celular da René. Quando ela atendeu, estava ainda mais agitada do que eu esperava. Oi, tia René, estou bem. A Bella tem muita coisa para te contar. Não se esqueça de perguntar sobre o Edward. Então passei o telefone para a Bella, que tinha uma expressão de traição no rosto. Isso é por ter mandado Charlie atrás de mim na escola. Então fui para o meu quarto deitar e relaxar um pouco, deixando Bella acalmando a mãe dela. POV Carlisle. Peguei o telefone e desquei um número que só havia usado uma vez antes. Naquela ocasião foi para avisar o herdeiro de Ephraim Black que estaríamos perto de seu território novamente e confirmar a existência do tratado. O medo em sua voz me causou certa angústia, mas eu entendia que era melhor ter cautela com os da minha espécie do que se expor a um possível massacre mais uma vez. Após 4 toques atenderam. Residência Black, respondeu uma voz idosa, porém alegre. Carlisle detestava o desconforto que causava aquele homem apenas com a sua voz. Olá, chefe Black. Aqui é Carlisle Cullen. Ele ouviu a respiração profunda do homem do outro lado da linha quando suas palavras foram compreendidas. Deparei-me com algo que achei importante relatar a você e à tribo, em consideração ao tratado. Um jovem foi levado ao pronto-socorro hoje. Ele teve uma fratura na clavícula curada em 1 hora e recebeu alta com a temperatura próxima a 40 graus. Seu nome é Thomas Hazel, e ele é sobrinho do chefe de polícia Van.
Quando perguntei sobre alguma ligação com a tribo Quileute, ele mencionou uma história familiar envolvendo o nome Larain Black. Ele disse que lhe contaram que ela era sua bisavó. Entendo sua relutância em interagir comigo, mas achei isso importante o suficiente para que vocês quisessem saber. Você disse que ele é sobrinho de Charles Svan? Veio a resposta tensa. Sim, o jovem em questão acompanhou a filha do Sr. Svan quando ela voltou à cidade. Então, o menino está em Forks há menos de 2 semanas e já está. Obrigada por essa informação. A ligação caiu depois disso. Carlisle suspirou com o fim abrupto da ligação. Agora ele precisava decidir o que dizer à sua família, especialmente a Edith. Sabia que precisava se encontrar com o resto da família em casa para controlar a conversa que os eventos do dia provocariam. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.